Fala, bando de loucos! Para você que não me conhece, meu nome é João, eu falo do Corinthians todo santo dia, então já me segue aqui para não perder nada. Hoje eu trouxe um relato um pouco do nosso não corintiano, mais identificado com a torcida e com o time do Corinthians, o Chico Garcia, nosso chiquito do jogo aberto. Ele trouxe quais as expectativas para essas finais da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco, amanhã e domingo Vasco e Corinthians. Bora ver o vídeo. O Corinthians, cara, ele vive uma jornada é, absurda, incrível em 2025. Um clube que enfrentou também muitos problemas, ainda enfrenta, né? Hoje mesmo saiu uma notícia de investigação do Duílio, ex-presidente, o Augusto Melo impeachmentado, o Osmar Stabile, né, assumindo nesse furacão todo, transfer ban, dívidas que só aumentam, uma loucura, sem poder contratar, campanha ruim no Brasileiro e mesmo assim finalista da Copa do Brasil. Esse Corinthians. O Corinthians é muito grande, cara. É muito grande. O Vasco tem uma grandeza gigantesca, né? A gente também falou a respeito disso. Mas o Corinthians chegar nessa decisão, cara, e superando o Cruzeiro na semifinal. Por que eu falava que o Cruzeiro era favorito? Pela campanha, por tudo que o Cruzeiro vinha fazendo como time na temporada. E o Corinthians foi lá e carregado pela torcida, tanto no Mineirão quanto na Neoquímica Arena, especialmente em Itaquera, né? Depois de um primeiro tempo em que o Cruzeiro se impôs, né? Conseguiu encontrar os espaços que não havia encontrado no jogo de ida. E aí, no segundo tempo, a torcida é impressionante como fez a diferença, né, cara? Claro, as mexidas do Dorival, a entrada do Garro, do Ranieri, o Bidon, que fez um jogo absurdo, o Matheus Bidu também, muito bem nesse segundo jogo. E o segundo tempo foi todo do Corinthians, merecia até um empate no tempo normal. Enfim, é um Corinthians que mostra porque tem uma camisa pesada, mostra porque vem chegando apesar dos problemas, né? A gente está falando de um time que chegou na final da Copa do Brasil em 22, e não é de hoje os problemas do Corinthians, tá? Chegou na final em 22, chegou na semifinal em 23, chegou na semifinal em 24. Na semifinal em 23 caiu para o São Paulo, que acabou campeão. Na semifinal de 24 caiu para o Flamengo, que acabou campeão. E agora chega na final de novo. E chegou em semifinal de Sul-Americana 2 vezes também, tá? Então, assim, o Corinthians chega, cara. Porque muitas vezes tem problema e tal, quando vai para Itaquera, pum, a torcida carrega, vai para pênaltis e tal. Muitas vezes dependeu do Cássio, hoje tem lá o Hugo Souza, mas não depende só do Hugo, né? A gente está citando outros tantos valores que foram importantes nessa fase de semifinal. Impressionante o que o Corinthians vem fazendo. E tá pronto, cara. Tá pronto para ser campeão. Vai ser incrível assistir essas duas finais. Acho que o Vasco... eu não acho que seja 50-50. Acho que o Corinthians tem um leve favoritismo, até por ter destronado um adversário mais cascudo na semi, que é o Cruzeiro, e é o rei de Copas, né? É o maior vencedor, então é um adversário muito cotado nessa competição, e o Corinthians bateu, assim como tinha batido o Palmeiras nas oitavas. Então, assim, a trajetória do Corinthians, ela dá um pouquinho mais de estofo, a maneira como passou. E o Vasco, cara, que tem muitos problemas, mas tem alguns destaques individuais e tudo mais. Eu acho que está 60-40 ali para o Corinthians. O fato do Vasco decidir em casa, eu não sei se chega a ser uma vantagem, porque tudo depende do primeiro jogo. E aí é sobre isso que eu queria falar com vocês. O Corinthians, eu acho que precisa fazer ou tem condições para isso e precisa fazer, portanto, uma boa vantagem no primeiro jogo. Nossa, Chico, mas aí você está achando então que é fácil assim? Não estou falando que é fácil. Eu só estou falando que o Corinthians tem condições de construir uma boa vantagem. O que é uma boa vantagem? Uns 2 gols de diferença. Né? Repito, não estou dizendo que é fácil, que já aconteceu. Não é isso. Estou dizendo que o Corinthians precisa buscar isso. Não que se vencer por um gol ou empatar o jogo não possa ser campeão no Maracanã. Não, mas eu acho que o Corinthians consegue, pelo embalo que está da semifinal, conseguir uma boa vitória. E aí eu acho que dificulta bastante a vida do Vasco da Gama nesse segundo jogo, se o Corinthians abrir uma boa vantagem. E tem condições para isso. Acho que se encaixar um jogo bom, como fez na estratégia o Dorival Júnior para amarrar o Cruzeiro no primeiro jogo. É diferente porque dessa vez o primeiro jogo em casa, o Corinthians, até pelo que eu estou falando, né, de construir a vantagem, vai ter que ser o protagonista. E sendo o protagonista, vai ficar mais com a bola. Então ele vai buscar mais as ações e vai ter que ter resguardos, evidentemente, né? Não pode dar espaço para o Rayan no contra-ataque, porque
ele é muito imprevisível, esse moleque, né? Ele pode cortar para dentro, finalizar, ele pode ir para a linha de fundo, ele pode combinar uma jogada com o Coutinho. Então, tem que ter resguardos. Mas, ao mesmo tempo, é um Corinthians que precisa ser agressivo diante do seu torcedor. Minhas preocupações para esse jogo são duas. O aspecto físico. A gente tem percebido que o Dorival ele tem dosado muito bem, tá? Ele tem feito isso muito bem. A questão, especialmente Garro, Yuri e Ranieri, que foram jogadores mais descontados aí nos últimos jogos. Só que a gente está falando de uma semifinal e final em que você tem 2 semanas com jogos quarta e domingo. Não teve período para descanso. Eu sei, esse time se poupou nos últimos tempos no Brasileiro, não jogou nada, não sei o que, tudo mais, tudo isso beleza. Mas vamos para a prática. Para a prática são 4 jogos em 2 semanas. Não dá tempo de recuperar. O Corinthians jogou na quarta, jogou domingo, descansou nessa segunda-feira, né, regenerativa, aquela coisa toda, trabalha nessa terça e já joga na quarta. Quinta, recupera, treina na sexta e no sábado para jogar no domingo. Essa é a semana do Corinthians. O Garro, que entra só no segundo tempo, ele entra num nível de intensidade contra o Cruzeiro fantástico, a ponto de ter sido determinante para o Corinthians fazer o gol e empilhar chances de gol, gerando muito jogo, muita oportunidade, que foi a entrada dele, mantendo o Bidon, que é jogado lá pelo lado direito, e as saídas do Carrilho e do Martínez. Naquele momento, com o Ranieri também ali, o Corinthians foi preponderante, mas um Garro num nível físico que eu não tinha visto ainda. Será que é porque ele jogou só 45? Se ele tiver condições, ele começa o jogo e ele vai conseguir manter essa intensidade e depois, no domingo também, você precisa combinar muito esses 2 jogos. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu deixaria o Bidon na função que ele está exercendo muito bem e deixaria o Garro também para apenas alguns minutos. E daqui a pouco pode nem precisar. Daqui a pouco o Corinthians pode estar construindo um resultado, bota o Garro mais para o final ali e tudo mais e deixa para o jogo da volta, para o jogo decisivo. Claro que se ele tiver 100% em condições, beleza, ele vai para o jogo. Mas eu estou pensando nos 2 jogos, nesse combo. O Yuri. O Yuri visivelmente não está bem também tecnicamente. Então, será que não é um momento de dar uma chance para o Vitinho, que talvez até tenha superado o Guinegão na hierarquia pela maneira como vem entrando nos jogos? Daqui a pouco pode fazer um ataque de Memphis e Vitinho e deixa o Yuri para o segundo tempo. Será que o Dorival não vai pensar nisso? Eu acho que é uma questão para a gente pensar e de como ele vai trabalhar fisicamente esses 2 jogos. O Ranieri, por exemplo, que nem estava cotado para começar o jogo. Aliás, para ser relacionado, entrou no segundo tempo, também deu uma sustentação boa. E, cara, a gente está vendo o André Carrilho não conseguindo. Ele não está conseguindo fisicamente. Então, esse jogador, eu acho que ele tem que ser barrado. Ele pode entrar no segundo tempo, daqui a pouco ele entra num nível de intensidade melhor, como o Garro entrou no último jogo. Se você fizer isso, administrar isso com o Carrilho, talvez seja melhor do que começar com ele e ter um a menos ali, porque o Carrilho não está conseguindo fisicamente entregar aquilo que ele já entregou. O Martínez, ok, jogador mais combativo, se você precisar de mais alguém no meio campo, ele pode ser essa figura. No Mineirão ele jogou muito bem, em Itaquera um pouco menos, né? Até porque o primeiro tempo o Corinthians acabou sendo inferior ao time do Cruzeiro. Enfim, o Dorival tem peças, e mais do que peças, ele precisa fazer uma gestão física muito inteligente nessas 2 partidas. A minha outra preocupação, uma infinidade de pendurados. Não zeram os cartões, então jogadores que chegam pendurados agora nessa fase final, se eles tomarem o cartão no primeiro jogo, eles não jogam a grande decisão. E, gente, tô falando de Hugo Souza, os zagueiros André Ramalho e Gustavo Henrique, ou seja, a dupla de zaga, os laterais Mateuzinho e Angileri, não o Bidu, mas o Angileri. Então você tem 2 laterais, você tem 2 zagueiros, você tem o goleiro Maicon e Breno Bidon, você tem 2 volantes e Rodrigo Garro. Vou repetir: Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Angileri, Maicon, Bidon e Garro. Todos estão pendurados com 2 cartões amarelos. O Corinthians vai ter que ser muito inteligente para não tomar cartão, para nenhum desses jogadores tomar cartão, o menor número possível de jogadores que tomem esse cartão.
porque senão o jogo da volta vai ser com muitos desfalques. Fiel, então é isso. Trouxe um pouco do relato, agora eu vou dar um pouco minha opinião. Eu acho que o time tem que entrar armando para ganhar o jogo. Eu acho que ele tem que entrar com o garro na primeira etapa para tentar controlar o meio de campo e fazer o primeiro jogo, ganhar o primeiro jogo. Tanto que o time do Vasco não é tão agressivo quanto o time do Cruzeiro, então eu acho válido essa entrada com o time armando do meio para frente, armador e atacando para conseguir o resultado. No Maracanã, lá no Maracanã depois a gente fecha a casinha, luta por um contra-ataque, mas eu acho que tem que fazer a vitória dentro de Itaquera, aproveitar essa torcida maravilhosa, que vai estar presente no Maracanã e vai cantar do mesmo jeito. Já calou 55 mil no Mineirão e vai calar mais 55, 60 mil no Maracanã. Então é isso, segue aí para não perder nada e vai Corinthians!